Você sabe representar um vetor através dos seus unitários? Pois é, representar vetor através de seus unitários é muito importante na teoria de vetores, porque facilita muito os cálculos envolvendo somas vetoriais, principalmente quando nós temos sistemas de vários vetores aplicados ao mesmo ponto. Nessa aula do Physics in Box, nós vamos detonar vetores unitários. Sou o professor Carlos Mainardes, você está no Physics in Box? Vem comigo, vamos ver esse assunto. Em certo espaço plano encontram-se dois vetores força. O vetor A tem módulo de 20 newtons e faz um ângulo de 30 graus com o eixo x no primeiro quadrante. E o vetor B tem um módulo de 15 newtons e faz um ângulo de 60 graus com o eixo x no segundo quadrante. Letra A. Represente os vetores no plano cartesiano. É isso aí, então. Seja bem-vindo a mais uma aula do Physics in Box. E essa aula nós vamos falar justamente da importância de vetores unitários nas operações vetoriais. Então, nessa questão, foram dados as características dos vetores, no caso módulo e ângulo, e nós vamos representar no plano cartesiano. O plano cartesiano, então, ele é representado por esse gráfico, onde nós temos o eixo y, que é vertical, o eixo x, que é horizontal. Os vetores, então, representados, no enunciado fala de um vetor que fica no primeiro quadrante, fazendo um ângulo com o eixo x. Então, é um vetor que vai aparecer aqui nesse quadrante. E o segundo vetor aparece no segundo quadrante, certo? Então, são ocupados esses dois quadrantes pelo vetor. Eu já coloquei aqui, olha só que bonitinho. Então, o primeiro vetor, que é o vetor A, está aqui aparecendo no primeiro quadrante. E o vetor B é um vetor que aparece no segundo quadrante. Nessa questão, nós precisaremos fazer uma soma de vetores. Então, se os vetores estão ligados pela origem, a soma vetorial, a representação gráfica do vetor resultante, nós, desse modo que temos aqui, podemos justamente encontrar fazendo a regra do paralelogramo. É um negócio bem simples. Então, lembrando como é que é. Vetor A passa uma reta paralela ao vetor A, justamente pela extremidade de B. Então, vai ficar alguma coisa assim. Desculpe a tortura. Vetor B passa uma reta paralela a B, mas passando pela extremidade de A. Então, é algo mais ou menos assim. E, deixa eu representar aqui para você, o nosso vetor resultante está aqui. Esse, então, que aqui aparece, é o nosso vetor soma, certo? Que vai ser pedido ali com as suas características e tudo mais. Então, veja que esse vetor soma, ele tem um ângulo, nós podemos dizer aqui ângulo alfa, em relação ao eixo x, parte positiva do eixo x, e com uma abertura no sentido anti-horário. O que é isso? Sentido anti-horário igual ao relógio, como se o ponteiro estivesse correndo contra o relógio, abrindo aqui no sentido anti-horário esse vetor resultante, que é o vetor S aqui representado. Então, representei os dois vetores A e B no plano, e nós vamos escrever esses vetores em unitários. Então, veja só, o vetor A ele faz um ângulo de 30 graus. Em unitários, esse A seria, na verdade, a decomposição do vetor A. Então, é aquela componente de A que cai aqui no eixo x, que a gente chama de componente AX. E tem outra componente que cai aqui no eixo y. Então, é a partir dessas duas componentes que a gente vai escrever o vetor unitário. Então, veja, o que é AX? AX será sempre, veja bem, isso aqui você pode encarar como uma regrinha, sempre que o ângulo está com o horizontal, ou seja, está com o eixo x, o x é cosseno e, consequentemente, y é seno. Mas veja,
Só quando o ângulo está horizontal. Então, a x é A cosseno de 30 graus. E a x, então, o vetor A é um vetor de 20 newtons, multiplicado pelo cosseno de 30. O cosseno de 30 ele vale aproximadamente 0,87, o que faz com que o valor de AX seja a multiplicação de 20 por 87, dando aproximadamente 17,4 newtons, certo? Agora, se o AX é a cosseno, o vetor AY ele é A que multiplica o seno de 30 graus. Então, AY é 20 e o seno de 30 é meio. AY, portanto, é 20 vezes meio, 10 newtons. Então, tá aqui, ó, o vetor A escrito, no caso decomposto, daí a gente vai escrever em termos unitários. Eu vou aproveitar esse outro espaço para também decompor o vetor B. Vamos trocar a caneta aqui, ó. Observa que o vetor B tem uma componente aqui vertical, componente BY e uma componente aqui horizontal, que é BX. Então vamos lá. Ângulo de 60 com horizontal. Opa, se o ângulo é horizontal, como eu falei, cosseno para a componente x. Então significa que B é x é B cosseno, nesse caso de 60 graus. BX é B tem módulo de 15, cosseno de 60 agora é 0,5, né? Cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 30. Conclusão, Bx é igual a 7,5, nesse caso, newtons, tá? E olha o sentido de Bx. Aponta para o sentido negativo de x. Então, eu posso colocar no sinalzinho de menos 7,5 newtons. BY. BY está aqui, ó, aponta no sentido positivo de y, mas a decomposição, então, usa o seno de 60. Então, nós temos 15 vezes o seno de 60 graus. BY é 15, que multiplica 0,87. BY, então, fazendo a multiplicação de 15 por 0,87, encontramos 13,05. Dá para escrever aqui como aproximadamente 13 newtons, tá ok? Então, 13,05, vou ficar com 3,0 aqui, 13 newtons. Então, aqui, ó, componente em x do vetor A, componente em y do vetor A, componente em x do vetor B, componente em y do vetor B. Olha o próximo passo que nós devemos fazer. Escreva cada um dos vetores em termos de vetores unitários. Então, o vetor A em unitários, você escreve assim, A, identificando com o vetor com uma setinha, igual. Bom, o nosso AX, ele deu 17,4. Então, nós temos 17,4. E o que identifica o vetor ser unitário é justamente o uso do I chapeuzinho e do J chapeuzinho. I para o eixo X, J para o eixo Y. Então, 17,4 foi o que nós encontramos para o vetor A no eixo X. Então, é 17,4 I. Mas, no caso, o vetor Y, em Y, o vetor A na direção de Y, nós encontramos 10. Então, seria 10 J. E agora, coloca entre parênteses, newtons. Então, está aqui representado. O outro vetor, o vetor B, tá? Então, veja bem, o vetor A em unitários. É o que eu acabei de colocar aqui para você. O vetor B. O vetor B, está aqui o vetor. Então, em unitários, nós vemos que x é negativo
7,5i e mais 13j, entre parênteses, newtons. Está aqui representado em unitários o vetor B. Agora veja bem, represente o vetor soma em termos de vetores unitários. O vetor soma é aquele vetor, vamos voltar aqui, que está aqui em verde. Quanto que vale esse vetor? Veja, a vantagem dos unitários é justamente, se isso aqui é um vetor soma, é porque nós somamos B com A. Então, lá nos unitários, nós justamente vamos fazer essa soma. Então, nós temos o seguinte, se o vetor S, ele é igual a o vetor A somado ao vetor B, olha só o que a gente faz. O vetor A é 17,4i e 10j. O vetor B, ele é menos 7,5i e ele vale 13j. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui a soma. Somamos. Desse modo, o que vai acontecer? 17,4 mais menos 7,5. Então, mais com menos dá menos. Então, é o equivalente a 17,4 menos 7,5, que dá 9,9i. Certo? E aqui, ó, 10 mais 13, 23, j na soma. Conclusão, em unitários, o que é o vetor S? Ele é um vetor que vale 9,9i mais 23j newtons. Esse é o vetor S representado em vetores unitários. Agora veja, encontre o módulo e o ângulo do vetor soma S. Aqui é importante que você veja o seguinte. Se eu pego agora o eixo Y, pego agora aqui, ó, o eixo X. Esse vetor soma que a gente encontrou, vamos colocar aqui o nosso vetor soma. Ele está aqui, ó, o vetor soma. Então, o 9,9 é essa componente, vamos trocar de cor aqui, ó, essa componente que cai aqui, ó. Esse é o 9,9. E essa componente que caiu aqui é a componente que vale 23. Bom, se a gente olhar, essa componente 23, ela pode vir aqui, ó. E isso aqui fecha um triângulo retângulo. Logo, isso aqui vale para todo vetor quando você tem suas componentes. O módulo do vetor soma é S ao quadrado igual. Esse 9,9 é a componente SX, né, porque está ao longo do eixo X. Esse 23 é a componente SY. E o vetor soma S ao quadrado, então, é SX ao quadrado mais SY ao quadrado. Aí você está se perguntando, mas, pô, você usou o teorema de Pitágoras? Usamos realmente o teorema de Pitágoras e sempre vai acontecer isso nessas somas. Então, S ao quadrado é igual a 9,9 ao quadrado mais 23 ao quadrado. Então, S é a raiz de... Bom, vamos lá. 9,9 ao quadrado dá 98. 0,01 é 98, né? Mais 23 ao quadrado, 529. E essa soma dá 627. Quando tira a raiz de 627, o valor é de aproximadamente 25,04 newtons. Então tá aqui, ó, esse é o módulo do vetor soma, certo? 25,04 newtons. E o ângulo? O ângulo, ele está aqui, gente, ó, o ângulo alfa. E nesse triângulo, o que nós temos em relação ao ângulo? Cateto oposto, cateto adjacente. Ou seja, para encontrar o ângulo, a tangente do ângulo será sempre, então, nesse caso,
SY por SX. Ah, componente J divide pela X? Exatamente, você sempre vai encontrar o ângulo na horizontal fazendo isso. Então, essa tangente do ângulo será, nesse caso, 23 divididos por 9,9. Quanto que dá esse ângulo? 66,7 graus. Então, está aí o ângulo solicitado. Está aí. Então, gostou da nossa aula? Beleza? Dá um like para nós. Ajuda o canal com seu like. Tem perguntas? Coloca lá nos comentários que a gente sempre responde. Também pode convidar os seus amigos. Muito bom ver você por aqui. Te espero também na próxima aula. Até mais! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.